Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando as nossas aulas sobre a crença nos livros sagrados, agora vamos ver quais frutos dessa crença, os frutos da crença nos livros sagrados. A fé nos livros sagrados tem muitos frutos, dentre eles os seguintes: faz com que conheçamos o cuidado que Allah tem com seus servos, sua absoluta misericórdia, pois enviou todos os povos um livro que os orienta e os leva a obter felicidade nesta e na outra vida. É um dos frutos. Faz com que conheçamos a sabedoria divina que há em suas leis, pois foi legislado para cada povo, segundo sua situação. Allah o Altíssimo disse no Alcorão: a cada comunidade temos dado uma legislação própria e uma norma. Faz com que agradeçamos as graças de Allah ao revelar estes livros, porque eles são a luz e a orientação para esta vida e a outra. Então, esses são um dos frutos dessa crença nos livros sagrados. E falando sobre a crença nos mensageiros, a necessidade das pessoas pela mensagem divina, as pessoas necessitam da mensagem divina que lhes explique as leis essenciais e os guie ao que é correto, porque a mensagem é a alma, a luz e a vida do mundo. Quais as possibilidades restariam ao mundo sem alma, sem vida ou sem luz? Por isso Allah denomina sua mensagem como espírito, pois se não está presente, não há vida. Allah o Altíssimo disse a respeito disso: e te temos revelado com um espírito, no caso o Alcorão, por nosso desígnio. Tu não conhecias os livros revelados anteriormente, nem a fé nos preceitos divinos, porém fizemos com que ele fosse uma luz com que orientamos aqueles que queremos dentre nossos servos. E tu, no caso o Muhammad, em verdade guias a senda reta. Então, um dos propósitos da revelação das mensagens ou da mensagem é a própria orientação do ser humano, ou seja, ele se orientar através desses livros, e esses livros são ensinados por quem? Pelos profetas. Então, no caso aqui, o Alcorão, que ele foi revelado para o profeta Muhammad, e é através desse livro também que o profeta orienta ou orientou a humanidade, ou seja, guia para a senda reta. A razão também necessita a mensagem, porque apesar de saber discernir entre o bem e o mal, de forma geral, não pode conhecer isto de forma detalhada e nem saber como é a adoração ou sua forma de fazê-la. Então, a única forma de adquirir este conhecimento é através da revelação. Pode estar ali no livro o que foi escrito, o que for escrito pode estar ali no livro, mas para que tenhamos conhecimento dos seus detalhes, de como fazer a adoração, de como fazer a peregrinação, de como fazer a caridade obrigatória, são os mensageiros que fazem essa parte, ou seja, que detalham essa parte. Por isso, a importância também da crença nos mensageiros e também a importância da revelação desses mensageiros. Não há outra via a felicidade nesta vida e na outra, exceto através das mãos dos mensageiros, ou seja, os profetas. Não há outra forma de reconhecer com precisão o bom e o mau, senão é através dos ensinamentos deles. Quem recusar a mensagem viverá em constante dúvida, dificuldade e turbulência. Não tem nenhum conhecimento que vem ou que provém de qualquer mensageiro, de qualquer profeta enviado por Deus, então vai sempre estar ali na dúvida, na dificuldade e também na turbulência. Um dos pilares da fé, que é a crença nos mensageiros. A crença nos mensageiros de Allah é um dos 6 pilares da fé. Allah o Altíssimo disse no Alcorão: o mensageiro e seus seguidores creem no que foi revelado por seu Senhor. Todos creem em Allah, seus anjos, seus livros e seus mensageiros. Não fazemos diferença entre nenhum de seus mensageiros. Então, essa é uma das evidências que uma das crenças do muçulmano é a crença nos livros. Então, aqui vem
neste versículo ou nesta passagem vem sobre crer em Allah, crer em Deus, nos seus anjos, assim como nos livros sagrados e mensageiros. Então, entre esses mensageiros, Allah diz que não fizemos distinção entre eles, ou seja, não há distinção, diferença entre eles. Todos foram revelados com a mesma missão e eles tinham como missão essa de chamar ao povo para a adoração de um e único Deus e afastá-los também do Tagut, afastar da idolatria. Então, este versículo nos indica a obrigação de crer em todos os mensageiros. É uma obrigação o muçulmano crer em todos os mensageiros, que a paz esteja com eles. E não agir como os judeus e cristãos que aceitam alguns mensageiros e recusam outros. Isso é o que é comum fora dos muçulmanos. Então, fora dos muçulmanos, encontramos algumas pessoas que aceitam apenas um grupo de profetas ou um único profeta ou mensageiro. Os outros não valem. Então, aqui dá esse exemplo. Tanto entre os judeus, entre os cristãos, existem aqueles que aceitam uns, recusam outros. Não, este aqui é meu mensageiro, este me representa. O outro não. Alguns falam isso, mas para o muçulmano, se fazer isso, a sua crença não é completa, a sua fé não é completa. A fé do muçulmano ela é completa quando crê em todos os profetas, em todos os mensageiros revelados por Deus, seja do cristianismo ou na época do judaísmo, todos aqueles que foram revelados ou enviados por Deus, o muçulmano tem que crer neles. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: a fé é que creas em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino, seja ele agradável ou desagradável. Também uma das evidências de que os mensageiros foram revelados ou enviados por Deus e que o muçulmano deve crer todos eles. Então, é uma das crenças. Está ali, neste dito, está dentre os pilares da fé, crer em todos os mensageiros. O significado da crença nos mensageiros é crer firmemente que Allah enviou a cada comunidade um mensageiro. Esse é o significado. Essa crença nos mensageiros é aceitar, crer que Allah enviou para cada comunidade um mensageiro que convidou as pessoas a adorarem unicamente Allah, sem nenhum parceiro, ou seja, sem atribuir parceiros a Allah. Significa crer que todos os mensageiros foram verazes, ou seja, são verdadeiros, foram dignos de credibilidade, piedosos, confiáveis e que entregaram tudo o que Allah revelou a eles. Então, o muçulmano tem que crer nisso. Esse é o significado da crença em Allah. Acreditar naquilo que eles falam, daquilo que eles orientaram e saber que tudo que eles passaram é porque recebeu uma orientação e eles passaram tudo. São pessoas, são seres humanos também confiáveis. Os profetas ou mensageiros são seres humanos. Saíram dos próprios povos, das próprias nações, mas Allah escolheu eles para que eles orientassem aqueles povos ou aquela nação. Então, são dignos para a confiança ou essa dar-se toda a credibilidade por ele, credibilidade a eles e aceitar de que, ou crer de que a mensagem que eles trouxeram, eles passaram toda, ou seja, não sobrou nada daquilo que eles receberam como uma revelação. Allah o Altíssimo diz acerca dos mensageiros: os mensageiros apenas tinham a obrigação de transmitir a mensagem com clareza. Essa é a missão deles. A missão deles é transmitir a mensagem com clareza. Então, foi revelado, recebeu a revelação de Allah, ele foi enviado, recebeu a revelação de Allah, de Deus, então ele repassava conforme foi orientado, ou seja, conforme recebeu a revelação. Essa era a missão deles, a missão desses mensageiros. Não são os mensageiros ou profetas que colocam as pessoas no inferno ou tiram. Não, apenas eles repassam a mensagem. Uns creem, outros não creem. Outros levam em consideração, aceitam, obedecem, outros não. Sempre foi assim. Todos os mensageiros que foram enviados, os seus povos, alguns aceitavam, outros não aceitavam. Mas eles continuavam com essa missão de transmitir essa mensagem. E
Na próxima aula a gente vai ver aí em que implica essa crença nos mensageiros de Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.